sociedade empresarial, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, dá certo? Eu devo fazer sociedade com um grande amigo? Qual é o perfil ideal de um sócio? A relação societária requer muita atenção e muita dedicação no momento da escolha de um sócio. E requer ainda uma preservação constante desse relacionamento. É preciso ficar atento que as brigas societárias, elas atravessam gerações. Então, muito cuidado na hora de escolher o seu sócio. Sejam bem-vindos, eu sou Arnaldo Lázaro, advogado, administrador de empresa e especialista em direito empresarial e societário. E você está no canal Incompany, um canal dedicado exclusivamente para o debate sobre o universo empresarial. O direito societário é uma ciência social. Nós identificamos as relações entre os indivíduos e adequamos todas essas relações com a lei. Então, não é uma ciência exata. Para se lidar com o direito empresarial, é necessário que o operador do direito e os personagens estejam atentos e conheçam muito da dinâmica, da psicologia do ser humano. Quando falamos de formação societária, nós temos alguns cenários. Nós podemos ter o cenário onde a sociedade ela surge entre uma relação societária de pai e filho, entre irmãos, entre marido e mulher, entre dois grandes amigos, entre pessoas que são a princípios desconhecidas entre si e, afinal, qual é o perfil do sócio ideal? No primeiro aspecto, essa sociedade com membros da mesma família, ela é muito delicada. Eu costumo dizer que nós não devemos contratar para trabalhar conosco pessoas que nós não podemos demitir. Então é delicado, precisa de muita cautela, regras claras, princípios estabelecidos. Porque imagine vocês um conflito extraempresarial no seio da família, que isso é levado para dentro da empresa. Tem que ter muita cautela, muito cuidado e, acima de tudo, muita maturidade para escolher esse tipo de sócio. É muito comum você ver sociedades entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. Não tem nada de errado com isso, mas é muito delicado e precisa ter a maturidade para segregar a relação familiar da relação empresarial. Quanto ao sócio amigo, aquele grande amigo que por ideais, por vontade de empreender, às vezes as pessoas se unem para criar uma sociedade, é a mesma preocupação, senhores, é o mesmo cuidado. Porque imagine vocês que vocês podem desperdiçar um bom relacionamento de amizade em virtude de tantos desafios que o mundo empresarial vai apresentar para esse grupo de amigos. Então, ter cuidado, escolher bem quem vai ser o seu sócio. E se for preciso, se tiver dúvida, não escolha um grande amigo para ser seu sócio. Quando falamos do sócio ideal, eu classifico que vocês devem analisar 5 requisitos. O primeiro quesito que deve ser analisado é a questão do equilíbrio emocional. A pessoa com quem você está convivendo para constituir uma sociedade, você conhece como essa pessoa reage com o seu emocional diante das circunstâncias da vida? É muito importante que isso seja pesquisado, que isso seja pauta de diálogo para que você esteja ao lado de pessoas equilibradas emocionalmente. Porque o mundo empresarial é extremamente desafiador. Você não pode ter ao seu lado uma pessoa desequilibrada emocionalmente, que diante de reuniões para decisões importantes, decisões complexas, essas pessoas se desequilibrem e tratem com muita emoção quando as questões devem ser resolvidas de forma racional. Esse é o primeiro requisito, equilíbrio emocional. O segundo requisito que trago é o alinhamento de princípios e valores que vocês devem ter com seus sócios. A visão de mundo de vocês devem ter um mesmo norte. Obviamente que ninguém precisa pensar da mesma forma que o seu sócio, ter os mesmos costumes e os mesmos hábitos, mas os valores sociais, a questão da religião
princípios de ética, de moral, de honestidade, entendimento sobre política, posicionamento sobre aspectos econômicos. Isso tem que estar em sintonia. Imagine vocês que discussões acaloradas podem surgir em virtude de crenças, por exemplo. Nós estamos falando aqui para os pequenos e médios empresários, onde um debate mais acalorado sobre política pode criar uma cisão no relacionamento dessas pessoas. Então é importante, da mesma forma, naquele paralelo, dentro do seu familiar, onde famílias, pessoas do mesmo ciclo familiar, causam intrigas e rompimentos de relacionamento, no mundo societário é da mesma forma. Então, um alinhamento de princípios e valores é fundamental. O terceiro ponto, mas não menos importante, é a técnica. Você tem que se associar, ter como sócio pessoas preparadas, que tenham habilidades técnicas para o mercado de atuação que vocês vão criar. É importante que você possa confiar nas habilidades do seu sócio. Essa técnica, ela deve ser agregadora. Quando você tem sócios que vêm lhe agregar conhecimento, às vezes você pode ser uma pessoa extremamente bem desenvolvida, com a técnica apurada na área de finanças, na área comercial, e o seu sócio ser uma pessoa mais analítica, mais de estudo de dados, mais de pesquisa, ou da área de marketing, ou de desenvolvimento institucional. Essas são as técnicas que podem agregar no desenvolvimento da sua empresa. Ou somar, apenas quando vocês têm as mesmas habilidades, mas vão atuar, por exemplo, em territórios distintos para crescer e ter maior capacidade de produção. Técnica, qualidade técnica é um ponto fundamental na escolha de um sócio. O quarto requisito são os objetivos e as expectativas, ponto fundamental para ser alinhado. O seu sócio e você estão alinhados no plano de negócio, vocês estão constituindo uma empresa para que ela seja vendida daqui a uns anos, vocês estão buscando equity ou vocês estão buscando apenas a riqueza imediata, ganhar dividendos, ganhar lucro nas operações? Qual o tempo de dedicação de cada sócio nessa empresa? Vocês estão se associando por um tempo determinado? Já existe uma sinalização se daqui a alguns anos algum sócio pretende deixar a sociedade? É extremamente importante esse alinho das expectativas para que não cause frustrações. E uma das coisas mais tristes e que cria mais problemas na relação societária são as frustrações quando as expectativas não são alcançadas. E para fechar todos esses requisitos, ficha limpa, pessoal. É importante que o seu sócio não traga problemas do passado para essa relação societária. É importante que no momento da concepção de uma sociedade com 2, 3 ou qualquer número que seja, que todos os membros dessa sociedade passem por uma due diligence, uma averiguação para saber quais são os riscos que essas pessoas têm e que podem levar ou não para dentro de uma sociedade. Não deixe, por mais desgastante que seja, nada em ponto escuro. Precisa ser levantado. Não tem problema que o sócio tenha alguma dívida anterior, algum processo judicial em curso. O importante é monitorar essas circunstâncias para que você tenha tranquilidade em saber que você tem um sócio ficha limpa. Perceba que eu não mencionei o status financeiro das pessoas com quem você deve se relacionar no ambiente societário. Não faz diferença se você tem um poder aquisitivo, se você é rico e vai ter um sócio mais simples, uma pessoa de menos posses. Isso, a princípio, não importa, pessoal. O que importa é a união de todos esses requisitos e o alinhamento dos sonhos e das expectativas. Se vocês estão gostando desse conteúdo, se esse conteúdo empresarial está fazendo diferença para você, se perguntas estão sendo respondidas, curta o nosso canal, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo e se inscreva no nosso canal. E agora irei compartilhar com vocês uma informação de ouro, algo extremamente importante para a sua relação societária. Falamos há pouco sobre a concepção da sociedade, aquele momento inicial de formação da sociedade. Agora vamos falar do momento de execução, no momento onde vocês já são sócios
o que precisa ser feito para a manutenção saudável de uma boa sociedade. Respeito, transparência, regras claras é importante, pessoal. Vocês têm que ter muita atenção quais são as regras de convivência que vocês vão estabelecer dentro desse cenário de sociedade. E o documento mais importante que irá pautar todas essas regras de convivência é o acordo de sócios. O crescimento financeiro desse conjunto de sócios é muito importante. Não adianta apenas um sócio ganhar dinheiro em detrimento do prejuízo do outro. Lealdade, pessoal. Ser leal ao seu sócio. Nos momentos de dificuldade, você vai precisar de informações de segurança, de pessoas que dêem bons conselhos a vocês. Então, ter um sócio leal é muito importante. A lealdade você só vai perceber com o tempo, diante dos desafios e das conquistas que vocês vão ter. Serão nesses momentos que você vai avaliar o comportamento de lealdade do seu sócio. E é extremamente importante para um convívio saudável e um convívio longevo é compartilhar as conquistas. Vaidade zero, pessoal. Você tem que enaltecer as vitórias do seu sócio, saber dar o destaque que ele merece dentro do grupo societário, dar a ele o crédito das vitórias pelo esforço que ele teve. Vaidade zero é a pauta extremamente importante para que ambos os sócios, seja um, dois ou três sócios, eles possam ter a dedicação e o reconhecimento de estar fazendo parte dessa sociedade. Um ponto fundamental para se resolver conflitos societários é a figura do mediador. Estejam preparados para nomear um mediador para os seus conflitos societários. Não deixe que os seus conflitos societários sejam encaminhados diretamente para a justiça. O Poder Judiciário não é a melhor arena para se discutir as brigas de sociedade. E agora a informação de ouro, pessoal. Preparem sempre a sua sociedade para o seu fim. Sempre considere que a sua sociedade pode chegar ao fim. Sempre considere um litígio societário. Não que você vai esperar o caos, uma briga, um desgaste, mas esteja preparado para esse cenário negativo. Porque se ele ocorrer, as regras estarão claras. E uma regra extremamente importante, extremamente eficaz para diminuir as tensões dos conflitos societários é se criar um fundo financeiro para os litígios. Ou seja, durante a convivência societária, a empresa deve deixar provisionado recursos, valores para que um futuro litígio, quando ocorrer e se ocorrer, esses recursos sejam destinados para a resolução do conflito, para pagamento de uma mediação, para aportes de pagamentos para a saída de um sócio. Ou seja, é extremamente importante que a empresa esteja sempre preparado para o pior cenário, porque o mais triste de uma relação societária e o maior prejuízo é quando a relação societária estagna o crescimento da empresa ou impede a empresa de continuar fazendo novos negócios. Isso pode ser a ruína da sua empresa. Dentro das relações sociais, o convívio societário é o melhor teste empresarial. Você sempre vai ter aquela sensação de estar entrando numa sociedade como num quarto escuro, onde você não tem todas as respostas. É difícil se locomover. Mas o mais importante, pessoal, é você ter a certeza que ao seu lado existe uma pessoa leal, honesta, de princípios e valores, que ao seu lado não existe um inimigo. Isso é fundamental, porque dúvidas irão existir sempre. A relação societária é uma construção de convívio. Esteja preparado para dissabores, mas não desista das relações societárias. Em outros episódios, iremos conversar com mais detalhe sobre outros assuntos paralelos a esse. Acordo de sócios, contrato social, litígios societários e essa imensidão do universo empresarial que é o direito societário.